Bom dia, tudo bem? Vamos lá hoje para a última aula da semana, tá? Dando continuidade naquilo que a gente viu na aula de ontem, que ontem nós vimos sobre divisões celulares, mitose. E aí hoje a gente vai estar vendo sobre as fases da mitose, tá? De uma forma geral, a mitose, ela, conforme vimos ontem, é o processo que divide a célula em duas idênticas a ela, para que ocorra uma reposição celular ou então para que ocorra o desenvolvimento de um indivíduo, de um organismo, né? Então, dependendo do que for acontecer, tanto para a reprodução de novas células como para o desenvolvimento, a, o modo como a mitose ocorre é o mesmo, tá? Aí, conforme eu citei agora, dividido em algumas fases. E aí a gente vai ver cada uma delas. Antigamente utilizava-se a ideia de que a mitose tinha quatro fases, que era prófase, metáfase, anáfase e telófase. E aí, até para vocês lembrarem essa ordem, tinha uma frase que dizia prometa, Ana telefonar. Tipo, prometa, Ana telefonar. Pro de prófase, meta de metáfase, Ana de anáfase e telefonar, o tel de telófase. Mas aí agora também utiliza-se uma nova fase que ocorre antes da metáfase, né? Ocorre entre a prófase e a metáfase, que é a prometafase. Então acaba ficando cinco: prófase, prometafase, metáfase, anáfase e telófase. E aí a gente vai ver mais ou menos o que rola em cada uma delas, tá? Primeiramente, independente de qual fase eu esteja vendo, eu consigo sempre distinguir se esse é uma divisão que está rolando em uma célula animal ou em uma célula vegetal, pela seguinte razão. As células vegetais, elas não apresentam centríolo. O centríolo é a organela que vai auxiliar coordenando os cromossomos durante a divisão celular. Então, se eu olho lá uma célula em divisão, se ela possui centríolo, eu sei que é uma célula animal. Se ela não possui centríolo, eu sei que é uma célula vegetal, tá bom? E aí agora, basicamente, vamos ver o que rola em cada uma das fases, tá? Vou até mostrar ilustrações para vocês aqui, para facilitar a assimilação de vocês, tá bom? Então, vamos lá. A prófase é a primeira fase de todas, tá? Na prófase, ocorre a seguinte situação. Primeiro, lembra que eu havia dito ontem que quando a célula não está em divisão, ela está com DNA normal. Quando ela está em divisão, o DNA começa a se condensar e ele se torna cromossomo, tá? Então, na prófase, conforme a gente pode ver nesse esquema aqui, ó, a prófase ocorre a seguinte situação. Primeiramente, o DNA começa a se condensar, né? O DNA começa a se aglomerar para que ele vire um cromossomo. E também na prófase ocorre o surgimento das fibras do fuso. O que seria isso? Tipo, durante a divisão celular, o cromossomo vai para cima, para baixo, para o meio, e ele é comandado por umas cordinhas, digamos assim, por umas fibras, que são essas fibras do fuso. Elas só existem durante o processo de divisão. Então, na prófase, o cromossomo inicia a sua condensação e também na prófase, as fibras do fuso são originadas, tá bom? Aí depois da prófase vem a prometafase. Basicamente ocorre um processo principal nessa etapa da divisão celular. Na prometafase, olha aqui, ó, que é essa imagem aqui, ó, o núcleo é rompido, tá? Então tá vendo o envelope nuclear, que é essa roxinha aqui, o núcleo, ele é rompido, porque durante a divisão da célula, a célula fica momentaneamente sem núcleo, para que ela duplique todo o seu material, divida metade das organelas para cima, metade para baixo, e depois um núcleo novo é originado, envolvendo cada um dos novos materiais genéticos. Então, na prometafase, basicamente a principal questão é que o núcleo se rompe, tá? A célula deixa de ter momentaneamente um núcleo. Agora a metáfase. Na metáfase, que é representada por esse esquema aqui, ó, ocorrem alguns fatos principais. A primeira é que os cromossomos atingiram o máximo de suas condensações. Então, ó, o DNA já virou um cromossomo, houve a condensação máxima. E depois, outra questão é que o DNA, agora em forma de cromossomo, vai se alinhar no meio da célula.
Por que no meio da célula? Porque dessa maneira fica mais fácil da célula, digamos assim, fiscalizar o que está rolando ali. Então, durante uma mitose, todos os cromossomos terão que ser duplicados. Se eles ficam todos espalhados, a célula pode ter dificuldade de ficar vasculhando todo o seu corpo para achar todos os cromossomos, para poder duplicar todos. Aí pode ser que algum seja duplicado 2 vezes, pode ser que algum deixe de ser duplicado. Então, ela centraliza todos no meio da célula, porque aí dessa maneira fica mais fácil dela se certificar que ela está conseguindo duplicar todos. Fica mais fácil, com tudo ali situado na mesma posição, ela realizar esse processo de uma maneira bem feita. Tá legal? Depois disso, o que ocorre? Ocorre a anáfase. A anáfase é o momento onde os cromossomos, agora, lembra, os cromossomos a princípio na metáfase estavam aqui ainda inteiros, né? Com todas as cromátides. Agora, na anáfase, o cromossomo vai ser dividido, tá? E aí metade do cromossomo vai para baixo e a outra metade vai para cima. Então, o que que rola? Os cromossomos dividem-se as cromátides em 2 partes. Metade da cromátide vai para cima e metade vai para baixo, porque a parte de cima da célula vai virar uma nova célula, a parte de baixo vai virar uma nova célula. Sobe metade, desce metade. Essa metade que desceu vai ser completada depois através dos ribossomos e aí vai virar um cromossomo inteiro. Essa metade que subiu também será completada e vai ser regenerada para virar um cromossomo inteiro. Porque, afinal de contas, durante a divisão de mitose, as células que vão ser geradas são células sempre idênticas à anterior. Então, como a anterior tinha um cromossomo com 4 cromátides, essas novas também terão que ter isso. Então, na anáfase, basicamente, sobe, migra para os polos, tá? E, para concluir, na telófase, olha aí, ó. Na telófase, os cromossomos param, eles voltam a ser um DNA, no caso, né? Eles se descondensam, e inclusive essa descondensação já começa na anáfase, tá? Na anáfase, quando sobe as cromátides, os cromossomos voltam a virar DNA. E eles concluem essa descondensação, eles viraram DNA na telófase, tá bom? E na telófase também vai ser originado 2 novos núcleos, para que a partir daí, eu tendo um núcleo em cima com um DNA inteiro dentro, um núcleo embaixo com um DNA inteiro dentro, a célula se rompa e se forme 2 novas células. Esse processo de rompimento, onde uma célula agora se tornou 2, chama-se citocinese. Citocinese é o processo onde uma célula, ela era uma célula redonda, ela vai meio que afunilando assim, fechou, vira 2. Isso é um processo de citocinese, tá? Que é o que originam as 2 novas células após todo o processo de duplicação das organelas, do material genético, etc, tá bom? Então, relembrando aí basicamente para vocês de uma maneira rápida o que rola em cada fase. Prófase, o DNA começa a se condensar para que ele venha a se tornar um cromossomo e surgem as fibras do fuso que irão controlar esses cromossomos durante a divisão. Prometafase, o núcleo se rompe. Metáfase, os cromossomos enfim atingiram a sua condensação total e agora eles vão para o meio da célula para que ocorra a duplicação de cada um deles. Anáfase, os cromossomos se dividem em 2 cromátides, né? Metade sobe para cima, metade desce e vai ficar cada metade em uma das extremidades das células. E ali vai começar a rolar a descondensação, o cromossomo vai voltar a ser um DNA. Telófase, o cromossomo enfim voltou a ser um DNA, né? Ele se descondensou por total. Vai surgir 2 novos núcleos, um na parte de cima, um na parte de baixo, e haverá a citocinese, que é o processo onde a célula vai se dividir em 2 partes. Tá legal? Basicamente isso era o que a gente precisava tá falando sobre a aula de hoje, tá? Que é a aula 22, as fases da mitose. Eu gostaria que vocês, por favor, realizassem os exercícios das páginas 34 e 35, tá? Até sexta-feira vocês têm que estar me enviando todos esses exercícios e eu, no decorrer da semana, eu vou estar passando para vocês a correção, igual eu fiz na semana passada, tá bom? Fiquem em paz aí, semana que vem ainda seguiremos na quarentena, então ainda teremos essa aula à distância.
Espero que esteja sendo satisfatório, acredito que está sendo sim. E vamos juntos aí, qualquer dúvida me chame, me ponho à disposição desde já para ajudá-los sempre, tá bom? Boa semana aí, beijão para vocês.